O primeiro estalo veio de dentro do prédio. Não foi alto como uma explosão, foi seco, profundo. O tipo de som que quase ninguém percebe no meio de sirenes, motores e vozes atravessando rádios, mas que um bombeiro experiente jamais confunde com outra coisa. O subtenente Ricardo Silva interrompeu o passo. No meio da rua coberta de poeira, segurando o capacete vermelho contra o corpo, ele levantou lentamente os olhos para o edifício de 5 andares que havia desabado parcialmente diante dele. A fachada ainda estava de pé, mas alguma coisa dentro daquela estrutura acabara de se mover. "Retirem a equipe do corredor central", disse Ricardo. O soldado que passava por ele com uma maca parou. "O quê?" Ricardo continuou olhando para as janelas quebradas. Uma nuvem fina de pó escapava por uma fissura no 3º andar. "Tire todo mundo daquela passagem. Agora!" O soldado não discutiu. Levou a mão ao rádio, mas antes que conseguisse transmitir a ordem, uma voz firme cortou a frequência. "Todas as equipes mantêm suas posições. Ninguém abandona o setor sem autorização do comando." Ricardo fechou os olhos por apenas um segundo. Reconheceu a voz imediatamente. O major Henrique Vasconcelos estava parado alguns metros atrás, ao lado do posto de comando. Usava o uniforme operacional sem uma única mancha de fuligem. Um mapa da região permanecia aberto sobre a mesa improvisada, preso nas pontas por rádios e lanternas. O major afastou-se da mesa e caminhou na direção de Ricardo. Ao redor deles, mais de 40 bombeiros trabalhavam entre concreto, ferragens e móveis destruídos. Uma explosão provocada por vazamento de gás havia atingido o térreo do edifício pouco antes das 6 da manhã. Parte da construção caíra sobre 2 casas vizinhas. Moradores falavam em pelo menos 20 pessoas desaparecidas. 7 já tinham sido retiradas, 2 sem vida. E ninguém sabia quantas ainda respiravam sob os escombros. "O senhor acabou de ordenar a retirada da minha equipe?" perguntou o major. Ricardo não desviou os olhos do prédio. "Eu mandei esvaziar o corredor central, sem falar comigo." A estrutura se moveu. Henrique olhou para o edifício. "Todos aqui ouviram barulhos desde que chegamos. Aquele não foi um barulho qualquer." "E como o senhor sabe?" Ricardo virou o rosto. O major tinha pouco mais de 40 anos, postura rígida e a confiança de alguém acostumado a ser obedecido. Havia assumido o comando do batalhão 3 meses antes. Era organizado, respeitado e conhecido pela capacidade de controlar grandes operações. Mas aquela era a primeira vez que comandava um desabamento daquela proporção. Ricardo respondeu sem elevar a voz: "Porque o pilar que sustenta o lado leste está perdendo carga." Henrique olhou novamente para a construção. A equipe de engenharia acabou de avaliar aquele setor. Avaliou há 20 minutos. E o que mudou em 20 minutos? Ricardo apontou discretamente para a lateral do prédio. A água das linhas de combate está entrando pela laje rompida. O peso aumentou. A parede externa deslocou quase 2 centímetros. Henrique franziu o rosto. "O senhor mediu?" "Não precisei." O major soltou uma respiração curta. "Então estamos interrompendo uma operação com vítimas vivas porque o senhor acredita ter visto uma parede se mover?" Antes que Ricardo respondesse, um grito surgiu perto dos escombros. "Silêncio! Todo mundo em silêncio!" Os motores foram desligados. As ferramentas pararam. Durante alguns segundos, restou apenas o ruído distante das sirenes e o som de um helicóptero se aproximando sobre os prédios da região. Um bombeiro ajoelhado junto a uma abertura levantou a mão. "Temos voz aqui embaixo." Todos olharam para ele. "Quantas pessoas?" perguntou o comandante de busca. O bombeiro aproximou o rosto da pequena passagem. "Pelo menos 2, talvez 3. A equipe se moveu imediatamente. Mangueiras foram afastadas. Um grupo trouxe escoras. Outro preparou o equipamento de corte. Henrique apontou para a abertura. "É por aquele corredor que vamos chegar até elas." Ricardo observou a posição. A passagem ficava exatamente sob a parte da estrutura que ele acreditava estar prestes a ceder. "Major, não coloque a equipe ali." Henrique virou-se lentamente. "O senhor tem outra rota?" Ricardo examinou os escombros. "Pela casa dos fundos. Está bloqueada. Podemos abrir pela cozinha da residência vizinha e alcançar o subsolo. Isso levaria quanto tempo? 15 minutos. As vítimas talvez não tenham 15 minutos. Se a laje cair, a equipe também não terá."
O silêncio entre os dois foi interrompido pelo helicóptero, que passou baixo sobre a rua. As pás espalharam poeira, papéis e cinzas. Algumas pessoas protegeram o rosto, outras se abaixaram. Na lateral da aeronave, a inscrição do Corpo de Bombeiros era visível entre o amarelo e o cinza da fuselagem. O helicóptero seguiria até um campo de futebol próximo. De lá, transportaria uma menina de 9 anos, resgatada minutos antes com traumatismo grave. Ricardo acompanhou a aeronave com os olhos. Por um instante, seu rosto mudou. Não por causa do helicóptero, mas por causa de uma lembrança que ele tentou empurrar para longe. Outra rua, outro prédio, outro comandante dizendo que não havia tempo e um bombeiro que nunca conseguiu sair. Subtenente, a voz de Henrique o trouxe de volta. Estou falando com o senhor. Ricardo apertou o capacete contra o corpo. Eu ouvi. O senhor está há 2 anos afastado de operações de grande porte. 1 ano e 8 meses. Isso não muda o fato. Também não muda o que está acontecendo com aquele prédio. Henrique se aproximou. Desde que chegou, o senhor questionou o posicionamento das viaturas, a montagem das linhas, o acesso escolhido e agora quer retirar minha equipe com base em uma percepção visual. Eu não questionei para desafiar o senhor, mas desafiou. Alguns bombeiros próximos começaram a observar. Entre eles estava o soldado Caio Mendes, de 24 anos. Havia entrado na corporação fazia menos de 1 ano. Conhecia Ricardo apenas como o homem silencioso que cuidava do almoxarifado, conferia cilindros e aparecia antes de todos no quartel. Caio nunca o vira participar de uma operação. Naquela manhã, Ricardo estava no batalhão quando o chamado chegou. 2 equipes já tinham saído e ele embarcara na última viatura sem que ninguém perguntasse por quê. Durante o trajeto, ficara em silêncio. Ao chegar, começara a perceber coisas que outros não haviam notado. A tubulação quebrada, a movimentação do solo, o acesso lateral bloqueado, o risco de uma segunda explosão. Caio não entendia como um bombeiro afastado do serviço operacional conseguia enxergar tantos detalhes. E, aparentemente, o major também não. Major, disse Ricardo, mande retirar aqueles homens por 5 minutos. Apenas 5. Podemos escorar a passagem antes de avançar. O senhor não está no comando. Não. Então deixe que eu tome as decisões. Ricardo olhou para os bombeiros que se preparavam para entrar. Um deles era Caio. O jovem ajustava a máscara respiratória, tentando esconder o medo. Eles não devem entrar por ali. Henrique perdeu a pouca paciência que ainda mantinha. Chega! A palavra foi curta, mas fez todos ao redor se calarem. O major apontou para o limite da área operacional. Subtenente Ricardo Silva, o senhor está formalmente retirado desta ocorrência. Caio parou de ajustar a máscara. O comandante de busca olhou para Henrique surpreso. Ricardo permaneceu imóvel. Entregue o rádio, continuou o major. Ricardo soltou lentamente o aparelho preso ao ombro. O som das comunicações continuava saindo dele. Equipes pedindo material. Socorristas solicitando ambulâncias. Bombeiros tentando confirmar a posição das vítimas. Ricardo entregou o rádio ao major. O capacete também. Ricardo olhou para o objeto que segurava. O vermelho estava desbotado. Havia riscos profundos nas laterais e uma pequena marca escura acima da aba. Na parte traseira, uma faixa amarela trazia apenas um nome: Silva. Ele não entregou o capacete. Este é meu, então saia com ele. Ricardo assentiu. Nenhuma discussão, nenhum pedido, nenhuma tentativa de explicar quem era ou o que já havia feito. Apenas virou-se e começou a caminhar. Os bombeiros abriram passagem. Alguns desviaram o olhar, outros observaram com curiosidade. Caio acompanhou cada passo. Não havia raiva no rosto de Ricardo. Havia algo pior. A expressão de um homem que já assistira àquela decisão antes. Se você gosta de histórias em que a verdadeira coragem aparece quando ninguém mais acredita, acompanhe o Código Resgate. Porque o que estava prestes a acontecer naquela rua faria todos descobrirem que aquele bombeiro carregava muito mais do que um capacete antigo. Ricardo atravessou a fita de isolamento. Do outro lado, moradores choravam, jornalistas tentavam registrar imagens e policiais mantinham os curiosos afastados. Uma mulher segurou o braço dele. O rosto estava coberto de poeira. O senhor encontrou meu marido? Ricardo parou. Qual é o nome dele? Eduardo. Ele trabalha como porteiro. Estava no térreo.
Ricardo olhou para o edifício. Ele usa alguma coisa que possa ajudar a identificá-lo? A mulher levou a mão à boca. Uma corrente, com uma medalhinha de São Jorge. Ricardo assentiu. Vou verificar. Mas o senhor não está saindo? Ele olhou para o capacete. Ainda não. Antes que pudesse dar outro passo, um novo estalo atravessou a rua. Desta vez, todos ouviram. O prédio pareceu respirar. Uma nuvem de poeira escapou do segundo andar. Recuar! Gritou Ricardo. O soldado Caio virou o rosto. A parede acima dele se abriu numa fissura estreita. O concreto começou a cair. Recuar agora! Caio correu. Os outros o seguiram. 3 segundos depois, parte da laje despencou sobre o corredor central. O impacto levantou uma nuvem espessa que engoliu os bombeiros, as ferramentas e a entrada que seria usada no resgate. Durante alguns instantes, ninguém enxergou nada. Equipe 1, responda! Caio, verifiquem todos! Homens tossiam no meio da poeira. Uma lanterna surgiu, depois outra. Os bombeiros começaram a sair. 1, 2, 3. Caio apareceu por último, apoiado no ombro de um sargento. Tinha um corte na testa, mas permanecia consciente. O major Henrique avançou até ele. Está ferido? Só bati a cabeça. Quantos ficaram? Todos saíram. Henrique olhou para o corredor destruído. Se Ricardo tivesse demorado alguns segundos para gritar, pelo menos 5 bombeiros estariam debaixo daquela laje. O major virou-se em direção à fita de isolamento. Ricardo ainda estava ali, imóvel, segurando o capacete contra o corpo. Os olhares se encontraram. Henrique parecia prestes a dizer alguma coisa, mas o rádio em sua mão chiou. Comando, aqui Águia 2. O major aproximou o aparelho. Prossiga, Águia 2. Estamos alterando nossa rota de aproximação. Henrique olhou para o céu. O helicóptero, que deveria seguir para o campo de futebol, começava a fazer uma curva sobre o bairro. Negativo, Águia 2. A vítima pediátrica está aguardando o transporte no ponto estabelecido. Houve alguns segundos de silêncio. Então, o piloto respondeu. A vítima será recolhida, mas recebemos uma determinação do comando aéreo. Que determinação? Precisamos confirmar uma informação antes de pousar. Henrique apertou o rádio. Qual informação? A resposta veio acompanhada pelo som grave das pás se aproximando. O subtenente Ricardo Silva está nesta ocorrência? O major olhou para Ricardo. Ao redor dele, bombeiros, policiais e socorristas também permaneceram em silêncio. Estava, respondeu Henrique. Como assim? Estava? O major hesitou. Ele foi retirado da operação. Desta vez, o silêncio do rádio durou mais. Quando o piloto voltou a falar, sua voz já não parecia apenas profissional. Parecia preocupada. Major, o senhor tem certeza de quem acabou de retirar? Henrique não respondeu imediatamente. O helicóptero completou a curva. Em vez de seguir para o ponto de pouso onde a menina aguardava, passou diretamente sobre os escombros e reduziu a altitude perto da rua. Águia 2, explique a mudança de rota. Recebemos imagens aéreas da estrutura. O setor leste está cedendo e há risco de colapso progressivo. Henrique olhou para o corredor que acabara de desabar. Já identificamos o problema. Não, senhor. Ainda não identificaram o principal. O major franziu o rosto. Qual é o principal? A voz que respondeu não era mais a do piloto. Outro homem havia assumido a frequência. Uma voz mais velha, firme, conhecida por alguns veteranos presentes. Henrique, aqui é o coronel Álvaro Tavares. O major endireitou a postura. Coronel, suspenda qualquer entrada na estrutura. Temos vítimas vivas. Eu sei. É exatamente por isso que estou ordenando a suspensão. Henrique olhou para os bombeiros. Com todo respeito, precisamos de uma justificativa. A justificativa está do outro lado da sua fita de isolamento, segurando um capacete vermelho. Alguns bombeiros se viraram para Ricardo. O coronel continuou. Há 12 anos, uma estrutura quase idêntica desabou no centro de Petrópolis. 32 pessoas estavam presas. Engenheiros estimaram que ninguém poderia entrar por pelo menos 6 horas. Ricardo baixou os olhos. Um bombeiro discordou, disse o coronel. Ele identificou uma rota subterrânea, dividiu o peso da estrutura e comandou o resgate que retirou 27 pessoas com vida. Henrique não desviava o olhar de Ricardo. Esse bombeiro era o subtenente Silva? Não apenas era. O procedimento que suas equipes estão tentando executar agora foi criado por ele. O vento do helicóptero varreu novamente a rua. A poeira girou ao redor de Ricardo. O capacete permanecia apertado contra seu peito.
Caio, ainda com sangue descendo pela testa, deu um passo à frente. Pela primeira vez, compreendeu por que aquele homem conseguira perceber o movimento da parede sem precisar de instrumentos. Henrique levou o rádio à boca, mas nenhuma palavra saiu. O coronel voltou a falar. Coloque Ricardo Silva na frequência. O major caminhou até a fita de isolamento. Parou diante do homem que havia expulsado minutos antes. Os dois permaneceram em silêncio. Então, Henrique estendeu o rádio. Ricardo não pegou. O senhor está sendo chamado pelo coronel, disse o major. Eu ouvi. Ele quer falar com o senhor. Ricardo olhou para o prédio. Mais uma fissura avançava pela lateral. Não há tempo para conversar. O que precisamos fazer? Ricardo observou o helicóptero, a posição dos bombeiros e os escombros acumulados sobre as casas. Depois, apontou para o setor onde as vítimas tinham sido ouvidas. Primeiro, tire todos daquela rua. Henrique olhou ao redor. Por quê? Ricardo finalmente colocou o capacete na cabeça. Ajustou a cinta sob o queixo, porque o corredor não foi o único ponto que se moveu. Naquele momento, um ruído metálico surgiu debaixo dos escombros. Não era concreto. Não era uma viga. Parecia uma tubulação sendo torcida. Ricardo caminhou de volta para a área operacional. Fechem todas as linhas de água! Gritou. Os bombeiros hesitaram. Henrique ergueu o rádio. Obedeçam ao subtenente! Agora! As válvulas começaram a ser fechadas. Ricardo avançou entre as mangueiras. Caio, quantas vítimas vocês ouviram? O jovem levou alguns segundos para perceber que a pergunta era para ele. 3. Uma mulher e 2 homens. Acho que um deles estava mais distante. De que lado? À esquerda da abertura. Ricardo ajoelhou-se perto dos escombros. Encostou a mão no chão. Sentiu uma vibração, leve, contínua. Seu rosto ficou tenso. Major, evacue também as casas da quadra de trás. Estamos falando de quantas pessoas? Todas. Ricardo, o que existe lá embaixo? Ele levantou o rosto. Uma galeria antiga de drenagem. Henrique olhou para o mapa. Ela não aparece aqui, porque foi fechada há mais de 30 anos. Como o senhor sabe disso? Ricardo retirou uma pequena pedra do chão. Havia umidade escura em sua superfície. Eu cresci neste bairro. Uma nova vibração atravessou a rua. Mais forte. Ricardo ficou de pé. E se a tubulação de gás rompeu dentro da galeria, esse desabamento não foi a emergência principal. Henrique sentiu o peso da frase. O que acontece se o gás chegar até lá? Ricardo olhou para a fileira de casas, para o helicóptero e para as dezenas de pessoas ainda próximas. A próxima explosão pode abrir esta rua inteira. O rádio do major ganhou vida. Comando, temos uma chama surgindo no subsolo. Ricardo começou a correr. E naquele instante, todos entenderam que o helicóptero não havia mudado de rota para buscar um bombeiro famoso. Ele havia mudado de rota porque alguém no comando sabia que, sem Ricardo Silva, talvez não restasse operação alguma para salvar. O silêncio durou menos de 2 segundos. Logo depois, uma labareda azulada surgiu entre 2 rachaduras do asfalto, a quase 50 metros do prédio. Era pequena, mas suficiente para fazer Ricardo parar imediatamente. Ele não olhava para o fogo. O olhar estava fixo na direção de onde a chama havia surgido. Fechem toda a rede de gás da quadra. Agora! Henrique já levava o rádio à boca. Central. Acionem imediatamente a concessionária. Bloqueio total da alimentação de gás deste setor. Repito, bloqueio total. Do outro lado da rua, policiais começaram a retirar moradores às pressas. As ambulâncias ligaram novamente os motores. O helicóptero permaneceu sobrevoando lentamente a região, transmitindo imagens em tempo real para o comando estadual. Ricardo caminhava depressa, quase sem olhar para ninguém. Parou diante de uma antiga boca de inspeção coberta parcialmente pelos escombros de uma calçada. Abaixou-se. Passou a mão sobre o concreto. Depois, bateu 2 vezes na tampa metálica. Escutou. Bateu novamente. Fechou os olhos. Caio observava tudo sem entender. O que o senhor está procurando? Ricardo não respondeu imediatamente. Continuou escutando. Então levantou o rosto. Água correndo. Henrique se aproximou. Água? Existe uma galeria de drenagem passando exatamente sob este quarteirão. Você tem certeza? Ricardo apenas apontou para a tampa. Quando eu era criança, essa rua alagava todo o verão. Meu pai trabalhava na manutenção da prefeitura. Eu descia aqui escondido. Conheço essa galeria melhor do que qualquer mapa. Henrique permaneceu em silêncio.
Cada minuto aumentava sua sensação de ter tomado uma decisão precipitada. Enquanto isso, no helicóptero, o coronel Álvaro observava as imagens enviadas pela câmera estabilizada. Ao lado dele estava o capitão Mauro Farias, comandante da unidade aérea. Ele ampliou uma imagem da lateral do prédio. Coronel, Álvaro não respondeu. Continuava olhando para Ricardo. O senhor já tinha visto Silva errar alguma avaliação estrutural? O coronel respondeu sem desviar os olhos da tela. Nunca. Nenhuma? Em 28 anos. Nunca. O capitão respirou fundo. Então estamos diante de um problema muito maior do que parece. Álvaro apenas assentiu, porque havia reconhecido um detalhe que mais ninguém notara. A inclinação da fachada era praticamente idêntica à de outra tragédia. Uma tragédia que quase destruiu toda a carreira de Ricardo Silva. No solo, os bombeiros tentavam remover rapidamente a tampa metálica. Era pesada, enferrujada. 3 homens puxavam ao mesmo tempo. Ela finalmente cedeu. Uma lufada de ar úmido subiu pelo poço. Ricardo aproximou uma lanterna. Lá embaixo, água escura, tubulações antigas, concreto extremamente desgastado e um corredor estreito seguindo exatamente em direção ao prédio. Está intacta, murmurou. Henrique olhou para baixo. Dá para chegar até o edifício por aí? Dá. Quanto tempo? 8 minutos. O major ficou imóvel. Era exatamente a rota alternativa que Ricardo havia sugerido antes de ser expulso da operação. Caio aproximou-se discretamente. Subtenente, Ricardo virou-se. Posso fazer uma pergunta? Faça. Como o senhor sabia que o corredor principal ia cair? Ricardo demorou alguns segundos para responder. Depois, sorriu de maneira quase imperceptível. Porque eu já vi isso acontecer. A resposta parecia simples, mas carregava um peso enorme. Caio percebeu. Havia alguma história escondida ali. Uma história que ninguém comentava dentro do quartel. O rádio voltou a chiar. Atenção, comando. Temos novo contato com vítimas. Desta vez vieram pancadas. 3 pancadas consecutivas. Ricardo fechou os olhos. Repetiu lentamente o ritmo. Tum, tum, tum. Depois, abriu os olhos. Elas estão conscientes. Henrique arregalou os olhos. Como sabe? Quem está desesperado bate sem ritmo. Quem ainda consegue pensar, marca o tempo. Ainda existe esperança lá dentro. Enquanto isso, a fumaça aumentava. Pequenas rachaduras apareciam nas paredes das casas vizinhas. Moradores saíam carregando fotografias, documentos e animais de estimação. Uma senhora recusava abandonar o imóvel. Minha filha ainda está aí. Ricardo aproximou-se. Qual o nome dela? Fernanda. Quantos anos? 22. Onde ela estava? No salão de beleza do térreo. Ricardo olhou para Henrique. Era exatamente o setor onde as primeiras vítimas haviam sido localizadas. Ela pode estar viva. A senhora segurou sua mão. O senhor promete? Ricardo nunca fazia promessas. Olhou diretamente nos olhos dela. Eu prometo que ninguém aqui vai desistir dela. A mulher começou a chorar. Henrique observava tudo. Aquela calma. A forma como Ricardo falava. Como analisava o cenário. Como transmitia confiança sem levantar a voz. Era completamente diferente de qualquer comandante que ele conhecera. Naquele momento começou a entender por que até o coronel interrompera uma operação aérea para chamá-lo. Um engenheiro da Defesa Civil chegou correndo. Ainda segurava uma prancheta. Major! Henrique virou-se. Encontramos outra fissura. Ela atravessa toda a fundação. Ricardo pegou imediatamente a planta. Olhou apenas alguns segundos. Depois, fechou os olhos, como se montasse mentalmente todo o prédio. Quando voltou a falar, sua voz saiu mais baixa. Não! Henrique percebeu. O que foi? Ricardo respirou fundo. Nós erramos. O major sentiu um frio percorrer as costas. Como assim? Ricardo apontou para a planta. Não existem 3 vítimas. Henrique franziu a testa. Como pode afirmar isso? Ricardo deslizou o dedo até o antigo salão comercial. Hoje é sexta-feira. Toda sexta. O caminhão da lavanderia faz entrega às 7 horas. O motorista estaciona exatamente aqui. Depois, mostrou outro ponto. O padeiro da esquina costuma descarregar farinha nesse horário. Mais um. E o zelador entra 15 minutos antes dos moradores. Henrique olhava para ele sem entender. Ricardo concluiu. Se o desabamento aconteceu às 6h58,
Existem pelo menos 8 pessoas naquele setor, não 3. O silêncio tomou conta da operação. Caio engoliu em seco. O engenheiro baixou lentamente a prancheta. Henrique olhou novamente para o prédio. De repente, aquela missão tinha acabado de ficar muito maior do que todos imaginavam. E o pior ainda estava por vir. Durante alguns segundos, ninguém se moveu. O prédio permanecia de pé. Mas agora, todos o observavam de maneira diferente. Não era mais apenas uma estrutura parcialmente destruída. Era uma armadilha. Henrique respirou fundo antes de olhar novamente para Ricardo. Se realmente existem 8 pessoas lá dentro, qual é a nossa chance? Ricardo não respondeu imediatamente. Continuou observando a fachada. O vento soprava da direita para a esquerda. A fumaça mudava de direção. Pequenos fragmentos de concreto continuavam caindo da cobertura. Então, respondeu: se insistirmos pela frente, nenhuma. O major abaixou lentamente a cabeça. Pela primeira vez desde o início da ocorrência, deixou de pensar como comandante. Passou a pensar como alguém que precisava aprender. Então me diga o que fazer. Ricardo olhou diretamente para ele. Não havia qualquer sinal de orgulho, nem de satisfação. Apenas a mesma serenidade. Precisamos entrar pela galeria. Quantos? Apenas 4 bombeiros. Henrique estranhou. Só 4? Quanto menos peso, melhor. E o restante? Vai estabilizar a estrutura por cima. Se eles falharem, nós morremos antes de chegar às vítimas. Caio deu um passo à frente. Quero ir. Henrique olhou para o jovem. Você acabou de sair de um desabamento. Estou bem. Ricardo aproximou-se dele. Qual foi a última vez que trabalhou em espaço confinado? Caio abaixou os olhos. Nunca. Ricardo sorriu discretamente. Então, hoje você aprende. Enquanto a equipe preparava cilindros menores, cordas e lanternas, o helicóptero finalmente pousou em uma avenida bloqueada. O coronel Álvaro desceu antes mesmo que as pás parassem completamente. Assim que entrou na área isolada, caminhou direto até Ricardo. Os dois permaneceram alguns segundos apenas se olhando. Depois, o coronel estendeu a mão. Faz tempo. Ricardo apertou sua mão. Muito tempo. Henrique percebeu imediatamente que havia ali uma relação construída ao longo de muitos anos. Achei que nunca mais pisaria numa ocorrência grande, disse o coronel. Ricardo sorriu. Eu também. Henrique aproximou-se. Coronel, preciso entender uma coisa. Álvaro voltou-se para ele. Pergunte, quem é, de verdade, o subtenente Ricardo Silva? O coronel permaneceu alguns segundos em silêncio. Depois, olhou para o prédio, como se estivesse voltando muitos anos no tempo. Há 12 anos, uma escola desabou durante uma enchente em Petrópolis. As equipes de engenharia disseram que ninguém conseguiria entrar. O risco era absoluto. Mesmo assim, um subtenente insistiu que ainda existia uma rota segura. Ninguém acreditou. Ele entrou praticamente sozinho. Voltou com 3 crianças. Entrou novamente. Saiu com mais 4. Entrou outra vez. E outra. E outra. Quando terminou, 27 pessoas estavam vivas. Henrique escutava sem interromper. A imprensa chamou aquilo de milagre. Mas não foi. Foi cálculo estrutural, experiência e coragem. Henrique olhou para Ricardo. Então, por que ele foi afastado? O coronel respirou lentamente. Porque 2 anos depois, houve outra tragédia. Desta vez, ele avisou que um prédio cairia. Ninguém o ouviu. Ricardo fechou discretamente os olhos. O coronel continuou. 5 bombeiros morreram. Mesmo tendo previsto o colapso, ele passou anos culpando a si mesmo por não ter conseguido convencê-lo. Depois, pediu para deixar as grandes operações. Preferiu trabalhar longe das ocorrências, longe dos holofotes, longe das decisões. Henrique sentiu um peso enorme no peito. Pouco antes, ele havia cometido exatamente o mesmo erro. Ricardo interrompeu a conversa. Coronel, Álvaro virou-se. Se terminarmos de falar agora, essas pessoas morrem. O coronel apenas assentiu. Assuma a operação. Henrique olhou para Ricardo. A operação continua sendo sua. Ricardo balançou a cabeça. Não! Henrique franziu a testa. Depois do que aconteceu, o senhor ainda confia em mim? Ricardo respondeu com tranquilidade. Comando não é ego, é responsabilidade. Você continua sendo o comandante. Só precisa ouvir quem enxerga outra parte do problema. Henrique permaneceu imóvel. Aquela frase o atingiu mais do que qualquer crítica. Poucos minutos depois, 4 bombeiros desciam pela antiga galeria. Ricardo seguia na frente. Atrás dele vinham Caio, o sargento Davi
e a cabo Patrícia. O espaço era estreito. A água chegava aos joelhos. O teto obrigava todos a caminhar curvados. Cada passo produzia ecos metálicos. Acima deles, milhares de toneladas de concreto permaneciam suspensas. Caio respirava cada vez mais rápido. Ricardo percebeu. Olhe para mim. O jovem obedeceu. Não para o teto. Não para a água. Não para a distância. Só para o próximo passo. Sempre o próximo. Caio assentiu. O medo começou a diminuir. Depois de quase 7 minutos caminhando, Ricardo levantou a mão. Toda a equipe parou. Silêncio absoluto. Muito acima. Ouviam-se pancadas. 3. Depois 2. Depois, mais 3. Patrícia sussurrou. São eles. Ricardo respondeu. Estão vivos. Ele aproximou uma pequena câmera articulada de uma abertura entre as lajes. Ligou o monitor. A imagem apareceu lentamente. Primeiro, escuridão. Depois, um braço. Logo em seguida, o rosto coberto de poeira de uma jovem, Fernanda. Ela ainda respirava. Ao lado dela havia mais pessoas. Muito mais do que Ricardo imaginara. 1, 2, 5, 8, 9. Caio arregalou os olhos. Meu Deus! Ricardo permaneceu calmo. Encontramos todos. Nesse exato instante, um estrondo percorreu toda a galeria. A água começou a vibrar. Pequenos pedaços de concreto caíram do teto. O rádio chiou violentamente. A voz de Henrique surgiu entre interferências. Ricardo! A fachada começou a inclinar. Quanto tempo vocês precisam? Ricardo olhou para as vítimas presas. Depois, para a única passagem de saída. Respirou fundo e respondeu. Mais tempo do que nós temos. Mais tempo do que nós temos. As palavras de Ricardo desapareceram sob um novo estrondo. Desta vez, ninguém precisou explicar. Toda a galeria tremeu. A água começou a correr mais depressa, carregando pedaços de concreto, areia e ferragens enferrujadas. Acima deles, a estrutura inteira estava se movimentando. Henrique apertou o rádio. Ricardo, responda! A voz veio baixa, controlada, como se o caos ao redor não existisse. Escute com atenção. Se o prédio começar a cair, ninguém entra para nos buscar. Henrique fechou os olhos por um instante. Negativo. Isso é uma ordem operacional. Se tentarem um resgate, perdemos 2 equipes. O major demorou alguns segundos para responder. Depois, falou apenas uma palavra. Entendido. Mas, pela primeira vez naquele dia, sua voz carregava um peso diferente. Não era autoridade, era confiança. Lá embaixo, Ricardo aproximou-se da abertura entre as lajes. Corpo de bombeiros! Vocês conseguem me ouvir? Uma mulher respondeu imediatamente. Sim, por favor, tem uma criança aqui. Ricardo olhou para Caio. A informação mudava tudo. Quantos anos? 7. Caio sentiu um nó na garganta. Nos relatórios iniciais, ninguém havia mencionado uma criança. Ricardo voltou a perguntar. Ela está consciente? Está, mas está presa. O subtenente observou cuidadosamente cada espaço entre os blocos de concreto. Depois, iluminou uma enorme viga de sustentação. Ela havia cedido apenas alguns centímetros, mas era justamente aqueles centímetros que mantinham todo o peso distribuído. Se removessem a peça errada, o teto desabaria sobre todos. Ricardo respirou lentamente. Durante alguns segundos ninguém falou. Então ele apontou para uma antiga tubulação de ferro. Davi, escolhe aqui. Aqui? Exatamente aqui. Patrícia olhou surpresa. Mas essa tubulação está enferrujada. Ricardo sorriu discretamente. Está, mas foi instalada em 1978. Naquela época usavam aço maciço. Hoje ela vale mais do que metade dessas colunas. Os 3 bombeiros obedeceram sem questionar. Enquanto isso, na superfície, o coronel observava as imagens térmicas transmitidas pelo helicóptero. O piloto chamou sua atenção. Coronel, veja isso. Na tela, apareceu uma enorme fissura avançando pela rua. Ela seguia exatamente na direção da galeria onde Ricardo estava. Álvaro virou-se imediatamente para Henrique. Quanto tempo eles estão lá embaixo? Quase 15 minutos. O coronel fez as contas mentalmente. Depois, olhou para o prédio. Eles têm menos de 5. Dentro da galeria, Ricardo finalmente conseguiu abrir uma passagem. Uma pequena abertura surgiu entre 2 lajes. Era estreita, muito estreita, mas suficiente para retirar primeiro a criança. A menina estava coberta de poeira. Segurava uma pequena mochila azul contra o peito. Quando viu o capacete vermelho de Ricardo, começou a chorar. Você veio... Ele sorriu. Nós demoramos um pouco, mas chegamos.
Ela abraçou o pescoço dele com toda a força. Caio desviou o rosto por um instante. Nunca tinha visto alguém demonstrar tanto alívio em silêncio. Um por um, os sobreviventes começaram a passar pela abertura. Primeiro a criança, depois Fernanda, depois um idoso. Em seguida, o motorista da lavanderia, o padeiro, o zelador. Mais 2 mulheres, todos feridos, mas vivos. Restava apenas um homem. Seu pé permanecia preso sob uma enorme placa de concreto. Ricardo ajoelhou-se. Nome? Eduardo, minha esposa. Ela saiu? Ricardo lembrou imediatamente da mulher que encontrara do lado de fora. A corrente de São Jorge. Ela está esperando por você. Eduardo fechou os olhos. Sorriu. Depois perdeu a consciência. Davi tentou mover a placa. Nem 1 centímetro. Patrícia tentou ajudar. Nada. Caio aproximou-se. Os 3 juntos mal conseguiram fazê-la vibrar. Ricardo observava a estrutura, pensando, calculando. Então retirou lentamente o próprio capacete. Colocou-o debaixo de uma pequena viga inclinada. Caio arregalou os olhos. O senhor enlouqueceu? Ricardo respondeu sem olhar para trás. Meu capacete suporta mais de 4 toneladas de compressão distribuída. Só preciso de alguns segundos. Henrique escutou tudo pelo rádio. Ricardo, negativo, mas já era tarde. O subtenente encaixou uma alavanca sob a placa. Os outros 3 acompanharam o movimento. Agora! Os 4 fizeram força ao mesmo tempo. A placa subiu poucos centímetros, o suficiente. Patrícia puxou Eduardo. No instante seguinte, um estalo seco percorreu toda a galeria. Ricardo gritou: corram! A fuga parecia interminável. Água, escuridão, concreto caindo, tubulações se rompendo. Atrás deles, o teto começava a desabar em sequência. Caio carregava a menina. Patrícia apoiava Fernanda. Davi segurava Eduardo. Ricardo era o último, sempre olhando para trás, sempre verificando se ninguém havia ficado. Quando finalmente avistaram a saída da galeria, uma explosão subterrânea fez o chão inteiro estremecer. Uma onda de pressão percorreu o túnel. Henrique viu a tampa metálica da galeria saltar quase 1 metro. Todos prenderam a respiração. 1 segundo, 2, 3. Então, uma pequena mão apareceu primeiro. Era a menina. Logo atrás dela veio Caio. Depois, Patrícia. Depois, Davi. Por último, Ricardo, coberto de lama, sem o capacete, com o rosto completamente cinzento de poeira. No instante em que saiu, todo o trecho da galeria atrás dele desabou. Se tivessem demorado mais 5 segundos, ninguém teria sobrevivido. Os paramédicos correram. As vítimas começaram a ser atendidas. A senhora que procurava Fernanda viu a filha descendo da maca. Correu até ela. As 2 se abraçaram chorando. Do outro lado da rua, a esposa de Eduardo reconheceu a corrente de São Jorge. Caiu de joelhos antes mesmo que os socorristas chegassem. Ricardo apenas observava, em silêncio, como sempre fazia. Henrique caminhou lentamente até ele. Durante alguns segundos, nenhum dos 2 falou. Depois, o major retirou o próprio rádio do ombro. Segurou-o diante de Ricardo. Subtenente, o senhor aceita voltar oficialmente para esta operação? Ricardo sorriu. Ela já terminou. Henrique balançou a cabeça. Não. Estou falando da corporação. Ricardo permaneceu em silêncio. Foi o coronel Álvaro quem respondeu. Acho que essa decisão nunca deveria ter sido necessária. O coronel aproximou-se de Ricardo. Diante de dezenas de bombeiros, policiais, médicos e moradores, fez continência. Ninguém esperava aquilo, muito menos Ricardo. Durante um instante, toda a rua ficou em silêncio. Então Henrique também prestou continência. Logo depois, os sargentos, os cabos, os soldados, um a um, sem qualquer ordem. Até que praticamente toda a operação estava em posição de respeito diante daquele homem que, minutos antes, havia sido retirado da ocorrência. Caio olhava a cena sem conseguir esconder a emoção. Aproximou-se de Ricardo. Subtenente, posso fazer uma última pergunta? Ricardo sorriu. Claro. Como o senhor consegue perceber coisas que ninguém percebe? Ricardo olhou para o prédio parcialmente destruído. Depois, para as pessoas que agora voltavam a abraçar suas famílias. Respirou fundo antes de responder, porque estruturas falam, e pessoas também. O problema é que quase todo mundo só aprende a escutar depois que alguma coisa desaba. Naquele momento, o helicóptero voltou a sobrevoar lentamente a região, mas desta vez não procurava ninguém. Apenas acompanhava, do alto,
o fim de uma operação que salvou 9 vidas graças à experiência de um bombeiro que havia sido mandado embora antes de ter a chance de mostrar o que sabia. Naquele dia, o helicóptero realmente mudou de rota, mas não foi para encontrar um herói. Foi para impedir que o único homem capaz de enxergar a tragédia antes dela acontecer fosse deixado do lado de fora. E, às vezes, a maior diferença entre uma catástrofe e um milagre está justamente em ouvir, a tempo, quem passou a vida inteira aprendendo a escutar o que ninguém mais consegue ouvir.